Bom, dando continuidade à parte de estrutura eletrônica, atômica e eletrônica da matéria, essa última aula que trata desse assunto, ela vai falar sobre o número quântico magnético de spin, através do experimento de Stern-Gerlach, que é justamente o número quântico que falta para fechar o modelo da mecânica quântica do átomo. Nesse sentido também nós veremos o princípio de exclusão de Pauli e as regras ou, como que diz, os procedimentos de fazer a distribuição eletrônica desses elétrons e átomos multieletrônicos, que serve para todos, monoeletrônico como multieletrônicos também. Veremos também como se representa a convenção do CERN-Gás nobre, que é bastante encontrada na literatura, e falar de algumas aplicações decorrentes desse modelo quântico. As propriedades quânticas da matéria são bastante aplicadas hoje em dia na área tecnológica, na área de medicina e para tratamentos e assim por diante. Então, para tentar contextualizar, para ver como que esse assunto não está tão longe, né, ou é tão desconexo do mundo real, do mundo do nosso dia a dia. Então, para isso, nós vamos falar, dentre outras aplicações, microscopias eletrônicas de transmissão e tunelamento para observação de átomos e estruturas biológicas também. E, por último, nós vamos falar do modelo atual, como que o átomo é visto agora, não só, ou os constituintes da matéria são vistos agora, não somente o elétron, que foi o foco principal até agora, mas de todas as outras, de todos os outros objetos quânticos que foram detectados como sendo parte da composição da matéria, né? Para dar sequência na aula seguinte, depois dessa, para entender que nós vamos falar um pouquinho do núcleo atômico, que na verdade hoje em dia ele é visto não como composto de prótons e nêutrons, mas os próprios prótons e nêutrons têm outros objetos quânticos que fazem parte, né, e são estruturados dentro desse conjunto. Então, só para relembrar um pouquinho, desde o começo, nós começamos lá em 1808, na verdade, vimos lá atrás, nos gregos, né, 2.300 anos atrás, mas a partir de 1808 que houve realmente uma sistematização para fazer experimentos para tentar comprovar a estrutura da matéria, seja ela por necessidade, ou seja ela por realmente somente um estudo para fazer o avanço da ciência e do conhecimento. Passamos pelos modelos de Thomson, Rutherford e Bohr, onde nasceu basicamente a quantização. E daí depois de de Broglie, né, e com os experimentos e a comprovação que havia uma dualidade no comportamento dos elétrons, que eles se comportavam ora como partículas, ora como ondas, foi proposto em 1926 por Schrödinger o modelo quântico ondulatório, onde as órbitas, na verdade, eram representadas por ondas estacionárias tridimensionais, ondas eletrônicas, e o Schrödinger propôs uma equação que conseguia calcular a orientação, o formato e a distribuição dessas ondas ao redor do núcleo atômico, formando a estrutura atômica. Nessa equação, essa é uma das formas propostas para a equação, que depende, né, da distância do núcleo e de dois ângulos relativos à orientação dessa posição dos elétrons em relação a esse núcleo. Então, nós chamamos do fator radial e dos fatores angulares, os componentes radiais e angulares. E quando ele expande essa equação, aparecem números que são quantizados, que só permitem certos valores para eles poderem dar um resultado físico que tenha sentido, que tenha um sentido físico no resultado da equação. Então é daqui que surgem os três primeiros números quânticos, o n relacionado à distância ou à energia, né, a parte radial da equação, o L, que é a forma do orbital, tem a ver com uma das componentes angulares, e o ml, que é a orientação desse orbital com outra componente angular. A partir disso, então, qualquer matéria ou qualquer átomo deve ser visto como se comportando a partir da natureza desses orbitais ou dessas funções de onda, dessas ondas estacionárias, aonde é possível encontrar o elétron, aonde tem uma probabilidade grande.
Então, as transições eletrônicas que antes eram vistas somente como saltando de uma órbita circular para outra, agora tem que ser vista dessa maneira. Você tem aqui um orbital S, absorveu um fóton e foi para um orbital D, por exemplo. Então, esse passa a ser aquele orbital ou orbitais com estados de energia maior para absorver aquele fóton. Um PZ, por exemplo, ele passa a ser o estado ou a camada eletrônica mais externa do átomo enquanto ele estiver nesse estado. Se ele decair, ele emite novamente fóton em cores diferentes, às vezes, do que ele absorveu. Então, são agora, como é entendido, esses processos de absorção e emissão de energia pelos átomos. Então, o modelo que vale até hoje é o modelo que representa os orbitais atômicos, certo? E esses orbitais vão ditar as propriedades químicas e físicas desses elementos, de qualquer elemento químico que a gente conheça. Aqui tem um resumo, né, do que nós vimos até agora. Então, são 3 números quânticos definido pela a estrutura da eletrosfera, que é dividida em níveis, subníveis e orientação do orbital. E eles têm os valores possíveis aqui para cada um disso que nós já vimos na aula anterior. Bom, falta um número aqui, porque esse número ele foi descoberto, né, ou foi determinado a partir de observações experimentais. Que observação? Que os espectros de linhas de emissão e de absorção, mas principalmente de emissão de hidrogênio, que era os espectros que foram mais estudados, que deram origem a essa quantização, basicamente. Quando você faz esses espectros daqui, seriam a representação dos espectros daqui, seriam 2 linhas, quaisquer, não importa onde que elas estejam lá. Então, quando você faz um equipamento que tem uma melhor resolução, você vai detectar que essas linhas, na verdade, são 2 linhas com valores de energia muito próximos. Todas elas têm essa característica. Então, isso significa que, se você tem 2 valores de energia para essa linha, quer dizer que há ainda mais uma estruturação de energia de posições que os elétrons ou algum outro parâmetro, não só de posição, distância, etc., que esses elétrons podem ter e que está adicionando mais uma diferença entre eles. Então, isso significa que essa linha aqui, cada linha dessa saiu de uma emissão de um elétron. Pode ser de elétrons diferentes ou pode ser do mesmo elétron. Então, se é do mesmo elétron, por que ele tem, uma hora ele emite com uma linha de maior energia, outra de menor energia? Esse daqui também. Então, essa questão surgiu, certo? Posteriormente, a gente vai ver que, na verdade, esse momento magnético que é o responsável por isso daí, só adiantando um pouco, né? Aqui você tem uma representação simplificada do átomo, você tem um núcleo, o núcleo é representado por uma entidade carregada, tem carga positiva, no caso, o núcleo. Então, se você tem uma carga e essa carga está em movimento, seja ele movimento translacional, circular ou mesmo rotacional, qualquer carga em movimento gera um campo magnético. E esse campo magnético resulta no momento magnético, seja ele uma carga num fio, por exemplo, um elétron percorrendo um fio metálico, ele vai gerar um campo elétrico, um campo magnético, principalmente, ao redor desse fio, um campo elétrico também, mas principalmente perpendicular à propagação dele no fio. Nesse caso aqui, você tem esse resultante do momento magnético. Como o elétron também é uma carga em movimento, daí também resulta dele ter um momento de dipolo magnético. E quando esses 2 dipolos interagem, seja nessa orientação ou nessa, cada uma dessas duas aqui tem energias diferentes, certo? Então, por exemplo, nessa orientação aqui você tem uma energia, nesse caso aqui, você está vendo uma emissão de um fóton com um comprimento de onda de 21 centímetros, significa que se ele emitiu, essa configuração tem menos energia do que essa. Então, aqui explicaria por que você tem essas 2 linhas tão próximas, porque a energia é bem pequena aqui, nesse caso. Esse daqui é um exemplo para o átomo, especificamente do átomo de hidrogênio, nessa emissão aqui. Então, não é uma questão mais de outra estrutura, mas é uma questão realmente de diferença de energia que a gente vai entender um pouquinho melhor aí para frente. Então, essa história começou, esse experimento começou em 1925 com Uhlenbeck e Goldsmith, né, que eles propuseram que o elétron poderia se comportar como uma esfera que gira.
Veja bem, o elétron não é uma esfera, certo? Por quê? Porque ninguém sabe o que é o elétron, ninguém viu o elétron nesse sentido de morfologia do elétron. Os orbitais são as regiões onde você pode encontrar o elétron, mas não são os elétrons, tá? Mas a distribuição de carga, ela sim tem simetria esférica. Então, se você olhar a propriedade carga elétrica do elétron ou do núcleo, por exemplo, como que essa carga está distribuída pelo espaço? Ela tem uma simetria esférica, ela tem um formato esférico. E isso foi confirmado em 2011, num artigo publicado na Nature, tá ok? Mas em 1925, esses dois cientistas propuseram, então, que o elétron poderia se comportar como uma esfera que gira. De novo, ele não é uma esfera, ele tem simetria esférica para carga, como que a carga é sentida ao redor do elétron, ou aonde ele está, certo? E ele não gira, mas ele tem propriedades, ele tem característica de alguém que gira, mas ele não gira. Tá? Então, essa propriedade, justamente por ser propriedade de alguma coisa que gira, em inglês girar é spin, né? Ficou conhecida como spin. E ela adiciona, tá, mais um momento angular devido à rotação, o momento angular de spin, que se chama aqui agora. E mais energia ao elétron, como foi explicado aqui mais ou menos. Então, ela leva ao surgimento do chamado momento magnético do elétron, representado pelo símbolo ms. E ele só tem dois valores, certo? Como a gente viu ali. Ele vai ter valor mais meio, quando a orientação for norte embaixo, sul em cima, e menos meio, quando o norte for em cima e o sul embaixo, tá? Essas orientações aqui, não precisa memorizar, nem se preocupar, ela está relacionada simplesmente, né, é uma resultante, ou é o vetor de campo, resultante que identifica o sentido de rotação que teria essa carga ou essa partícula. Nesse caso aqui, quando é da direita para a esquerda, ele é atribuído o valor mais meio, e quando é da esquerda para a direita, menos meio. Então, o número quântico magnético de spin só tem dois valores. Normalmente, para facilitar, o que nós dizemos é assim: quando ele é para cima, a seta aponta para cima, ou a meia seta, que representa o elétron, aponta para cima, ele tem valor mais meio. Quando é para baixo, é menos meio, certo? Na verdade, esse valor ou esse número quântico ele já havia sido identificado, detectado previamente. Nós estamos falando que o Uhlenbeck e o Goldsmith propuseram isso em 1925, mas num experimento realizado por Stern e Gerlach em 1922, eles já tinham detectado experimentalmente esse número quântico, aí, vamos dizer assim, ou esse fenômeno. Só que eles não estavam atribuindo a uma propriedade magnética, porque eles estavam, nesse experimento, tentando verificar que o Bohr tinha proposto no átomo dele que as órbitas, os momentos angulares dessas órbitas eram quantizados, certo? E o Stern e o Gerlach estavam tentando ver se, na verdade, essa separação dessas duas linhas, essas energias a mais, eram porque, na verdade, essas órbitas tinham duas novas características. Elas não eram coplanares, ou seja, elas não, como nesse desenho aqui, essa órbita e essa estão no mesmo plano. Então, a proposta deles era que, primeiro, se elas estivessem fora do plano, isso daí poderia adicionar uma energia a mais. E segundo, se elas fossem em forma de elipse, forem elipsoides, elas também poderiam explicar isso. Então, eles estavam tentando determinar se havia o elétron, né, tinha momentos angulares diferentes. Os elétrons das órbitas diferentes tinham momentos angulares diferentes. Então, eles estavam tentando explicar essa estrutura chamada estrutura fina dos espectros de emissão do hidrogênio. E por conta disso, eles montaram um experimento que, em princípio, é simples, deu resultado, mas a interpretação depois foi, de certo modo, errada, que eles achavam que era uma coisa, depois, no final, percebeu-se que isso tinha a ver com o momento magnético, na verdade, ou o chamado acoplamento entre o momento magnético do elétron com o momento magnético do núcleo, certo? Bom, o experimento do Stern lá, que foi feito em 1922, como foi dito, e ele consistia do seguinte: isso aqui é um bloco de dois ímãs, que eles têm essa orientação aqui. Então, o norte
a parte de cima vai estar com o norte aqui, e a parte de baixo está representando o sul, os polos. Por que desse jeito? Porque ele tem esse formato aqui de cunha, esse daqui um formato como se fosse de uma mesa com um corte no meio. Isso daqui, na verdade, é para criar um campo magnético que não seja homogêneo, certo? Que seja inhomogêneo, como está representado por essas setas azuis. Então, ele não cria um campo magnético onde todas as linhas de campo estão orientadas nesse espaço aqui, estariam orientadas paralelas e com todas a mesma intensidade. Por quê? Porque ele queria ver se, quando você passasse um campo magnético, o elétron, certo? Ou os elétrons para o campo magnético, a orientação, se as órbitas fossem deslocadas não coplanárias, essa orientação diferente faria com que a interação com essas linhas de campo fosse diferente. Tá? E aí você teria uma atração ou repulsão diferente. Essa era a ideia deles. Então era, se você tem órbitas fora do plano elipsoides aqui, ou na forma elíptica, e essas órbitas interagiriam com esse campo magnético, por elas estarem inclinadas em relação a um plano aqui desse experimento, elas iriam orientar esses átomos que eles usaram, no caso de átomos de prata, a gente já vai explicar mais ou menos por quê, elas iriam ser orientadas na saída do ímã em posições diferentes. Então eles colocaram aqui uma placa fotográfica, e nessa placa eles esperariam o resultado de distribuição espacial aqui desses átomos de prata nessa placa. Tinha dois resultados, né, foram dois resultados. A predição clássica era que você ia ter uma mancha aqui. Essa mancha meio azulada seria o que eles estavam esperando. Mas, na verdade, por que essa mancha? Porque como você teria órbitas, várias órbitas, né, com inclinações diferentes, no caso da prata, eles escolheram porque a prata tem muitos elétrons. Então, como você tem órbitas diferentes para a prata, várias órbitas, você conseguiria ter uma distribuição aqui que seria agrupada de acordo com a inclinação da órbita de cada elétron, ou de cada conjunto de elétrons. Mas o resultado que eles obtiveram, na verdade, só duas regiões aqui, certo? E isso, nesse modelo, implicaria, né, na interpretação deles, era que só haveria dois planos de órbita. Então, era estranhíssimo, quer dizer, existiam um plano para um conjunto de órbitas e outro plano para outro conjunto de órbitas. Então, esse resultado mostrou para eles que a ideia de que você tem órbitas, momentos angulares diferentes porque as órbitas estão inclinadas, estava errado, porque estava resultando somente que existiriam dois momentos angulares possíveis, né, num plano ou no outro. Então, uma interpretação um pouco mais aprofundada disso mostraria que, na verdade, isso não tinha a ver com os momentos angulares de acordo com a orientação da órbita aqui do Bohr. A gente está falando de Bohr, tá? Esquece, por enquanto, o modelo de Röntgen, mas o de Bohr. Então, nesse caso, isso daí teria que ter uma explicação de algo intrínseco à propriedade dos próprios elétrons. E foi daí que, então, perceberam a proposta depois, em 1925, lá, que, na verdade, esse resultado era decorrente dos momentos magnéticos de spin dos elétrons interagindo com os momentos magnéticos de spin dos núcleo atômico. Só uns detalhes do experimento para entender mais ou menos como que pensar esse experimento e como que isso deu esse resultado aqui. Então, aqui eles tinham um forno, eles escolheram prata, eles não sabiam dessa distribuição eletrônica aqui nesse momento, certo? Mas eles escolheram prata. E aí, por quê? Prata é um metal, é sólido, é fácil de você manipular. Você pode fundir a baixa temperatura e você consegue o vapor, né? Depois de fundido, você vaporiza ele e o vapor contém átomos de prata não ionizados. Você consegue, então eles fizeram isso, puseram no forno, chamado forno de atomização. Esse vapor eles direcionaram, certo? Esses átomos de prata para dentro desse sistema magnético aqui e depois registraram o resultado na placa fotográfica, lá no filme fotográfico. No caso, esse experimento resultou porque a prata, coincidentemente, eles escolheram bem, ela tem uma configuração eletrônica, a gente vai ver isso daqui depois, que é o chamado configuração do CERN do gás nobre, 4d10, 5s1.
Então significa que ela tem todos os elétrons para baixo desse nível 5 aqui, eles estão emparelhados, ou seja, os spins deles estão opostos e um cancela o spin do outro, certo? Então um spin para cima e um spin para baixo. Então em termos de momento magnético ou de magnetismo, eles não contribuem nada para o átomo. Entretanto, existe na última camada um elétron desemparelhado que tem um momento magnético. Então, é esse elétron com o seu momento magnético que vai levar a esse resultado. Então, o átomo de prata, nesse caso, ele se comporta como se fosse um ímã. Ele não é um ímã, lembrando, mas ele se comporta como se fosse um ímã. Então, ele vai ter, se você puser ele dentro de um campo magnético, ele vai se orientar dentro do campo magnético. E aí, já adiantando, por que tem dois resultados? Justamente que depois eles perceberam que só tinha duas orientações possíveis para o spin eletrônico, o spin magnético do elétron aqui. Ou era para cima ou era para baixo. Ele estava girando para um lado ou girando para o outro, lembrando que ele não gira, certo? Vamos ver aqui uma animação de como foi esse experimento, tá? Esse daqui está nesse endereço do YouTube, então é fácil, eu não vou disponibilizar, basta entrar aqui e ver. Você tem os dois magnetos, não importa que orientação, ele está dizendo, olha, se você passar um ímã que tenha essa orientação aqui, a hora que ele passar, ele vai bater lá porque ele vai ser atraído, parte norte e parte sul. Essa é a parte sul aqui no experimento, nessa animação, e depende da orientação que o ímã passa, ele vai parar num lugar lá. Então perceba que a orientação que o ímã entrou, o pequeno ímãzinho entrou, vai mostrar aonde ele vai parar. Isso era a orientação original. Então isso era o resultado clássico, se você tivesse várias orientações de órbitas. Quando ele passou os átomos de prata, o que ele percebeu é que eles se agrupavam, certo? Então veja, se aqui em cima é o sul, esses daqui estão com orientação de norte para cima, esse com sul e o norte para baixo aqui. Então você só tinha dois resultados, certo? Isso explica que só poderia ter dois momentos, nesse caso momentos de spin, ou um é orientado para baixo, outro era orientado para cima. Então, aqui fica fácil de entender o resultado, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente está falando de 1920, década de 20, mais ou menos, esse foi o resultado. Isso daqui foi o resultado original que eles publicaram. Então, esse é um pedaço do filme fotográfico. Esse daqui é sem campo magnético, então os ímãs não estão ligados ou não estão ativos. E esse daqui quando você tem o campo magnético. Então não saiu aquelas duas linhas bonitinhas, mas aqui dá para você ver que tem duas orientações possíveis, certo? Então, apesar, né, do experimento, quando ele foi feito, atribuir o resultado como sendo a medida do momento angular do elétron na última camada, o que eles mediram, na verdade, foi o momento magnético do elétron, certo? E depois isso foi confirmado, foi interpretado da maneira correta. Então, relembrando, spin é uma propriedade quântica do elétron que está relacionada ao magnetismo. Por que magnetismo? Porque ele tem carga elétrica, e carga elétrica em movimento gera campo magnético, e a resultante desse campo magnético dá para alguns orientação espacial, certo? É como se fosse um imãzinho, mas não é um imãzinho. Ele não tem análogo na física clássica, então ele não é um pequeno ímã esférico que gira, mas ele tem a propriedade de como se fosse isso. Isso é estranho? É, mas é assim que é o mundo quântico que a gente está vendo que é bastante estranho até agora, certo? Leiam o artigo, né? E vou mandar para vocês junto com o material da aula, mas leiam o artigo, Experimento de Stern-Gerlach e o Spin do Elétron, um exemplo quase histórico, né? Ou de quase história. Está em português, é uma leitura interessante e depois a gente pode explorar também nas questões, tá legal? Qual a aplicação prática que pode se ter desse tipo de fenômeno ou esse tipo de comportamento do elétron? Isso, né, é interessante assim, quando nós vemos esses experimentos ou esse tipo da matéria, o comportamento da matéria, parece que está muito longe do dia a dia ou muito longe principalmente da área que vocês estudam. Então, vamos dar um exemplo. Veja, que comportamento que eu estou falando? Se o elétron nos átomos pode se comportar como um magneto, certo? Um pequeno ímã, apesar dele não ser, eu posso explorar as propriedades magnéticas
que ele confere para a matéria. Então, o ímã da geladeira, certo? Que você prega lá do lado da geladeira, aqueles de propaganda, ele você está vendo ou vivendo um experimento quântico, certo? Então, o magnetismo que você tem nos átomos e nos compostos decorrentes desses átomos, que são dos quais são feitas as ligas que são magnéticas, é um fenômeno quântico e ele só pode ser entendido a partir desse modelo quântico do átomo. Então, dando um exemplo um pouco mais próximo da área, certo? Então, nós vamos utilizar o spin do elétron para tratar câncer, tratar tumores, tá? Ou chamado tratamento de neoplasias, por uma técnica chamada hipertermia, que eu vou explicar já. Ou mesmo para você colocar um sisteminha para entrega de medicamento dentro do seu corpo. Você criou uma estrutura e você quer que essa estrutura se direcione e se ligue a um certo órgão do corpo específico, e assim que chegar lá, você consegue, através externamente de algum outro fenômeno, fazer com que aquele medicamento, aquele fármaco que estava preso nessa estrutura seja liberado localmente. Qual é a vantagem disso? A grande vantagem é que você evita de você dar uma dose grande de medicamento, você já leva o medicamento diretamente para aquele órgão e só faz ele ser liberado e atuar lá. Então você diminui efeitos colaterais, você diminui danos, às vezes, que vão ter em outros órgãos, decorrente da dose alta que você tem que colocar em circulação para que uma dose mínima haja naquele tecido, naquele órgão. Então, um exemplo é isso daqui. Ele construiu-se em laboratório uma nanopartícula magnética. O que é uma nanopartícula? É uma estrutura, aqui está sendo, ela pode ter uma forma esférica ou não, certo? Mas é um ímã de tamanho nanométrico e que você consegue injetar na pessoa. Então, normalmente isso daqui é feito de hematita, certo? São fases de óxido de ferro que você sabe que são magnéticas. Isso você faz no laboratório, dentro de um becker, precipita as nanopartículas, forma elas com auxílio de detergente, por exemplo, até, e depois você põe num forno a alta temperatura. A alta temperatura que a gente está falando normalmente é 800, 1300 graus, depende da fase que você quer formar. Queima toda a parte orgânica e sobra só a parte de óxido. E esse óxido, essas nanopartículas são magnéticas. Você consegue atrair elas com um ímã, por exemplo, do lado de fora do frasco. Pega essas nanopartículas, recobre elas por um biopolímero ou algum outro material, por exemplo. Então, a nanopartícula que é magnética, esse núcleo aqui dessa estrutura é magnético, certo? Essa parte de fora de azul claro aqui, ela seria um ambiente onde você pode agregar, por exemplo, fármacos. Então, por exemplo, gelatina. Você pode recobrir essas nanopartículas com gelatina ou outro biopolímero qualquer. E na superfície, isso é biocompatível, tá? Na superfície dessa casca, então essa partícula é chamada, esse sistema é chamado de núcleo casca ou core shell, né? Você consegue colocar marcadores. O que é o marcador? O marcador é o tipo de sistema antígeno-anticorpo que você pode escolher um específico para ir para um certo tipo de tecido. Seja porque esse tecido tem muitos receptores para receber esses marcadores, ou porque ele tem receptores específicos para esses marcadores. Então perceba o potencial disso daqui, certo? Eu posso injetar essas nanopartículas via intravenosa no seu corpo, ou intramuscular, ou mesmo posso dar para você tomar, se for o caso, dependendo do tecido que eu quero atingir, e ele vai se ligar especificamente no tecido. Quando ele está ligado nesse tecido, o que eu posso fazer? Veja, esse fármaco aqui ele está preso dentro dessa gelatina. E gelatina, no meio fisiológico, você sabe que ela já fica mole. Então eu preciso soltar essa gelatina para liberar esse fármaco. Como que eu faço isso? Certo? Eu tenho que, literalmente, eu não vou poder colocar, se eu puser alguma coisa química aqui, às vezes eu não tenho controle. Então eu tenho que atuar externamente. Coloquei no paciente, chegou até no órgão, eu pego esse paciente agora e eu coloco ele dentro de um campo magnético oscilante. O que é um campo magnético oscilante, ou seja, que varia, né, varia com essa partícula?
Então, por exemplo, esse daqui é um conjunto de microímãs, não são nanopartículas, a gente está olhando aqui no microscópio óptico, mas elas estão se ligadas umas às outras aqui, e eu vou aplicar um campo oscilante, o campo magnético oscilante. Dependendo do campo, eu mexo as partículas, eu movimento elas. Estou movimentando o campo ligando e desligando, certo? Então é isso que eu vou fazer com isso daqui. Quando você faz esse movimento, vamos dizer assim, chacoalha essas nanopartículas aqui no tecido, o que, que você gera? Você gera duas coisas, um movimento mecânico, e isso daqui pode arrebentar justamente essa casca, e aí esses medicamentos são liberados e entram aqui, certo? E, ao mesmo tempo, quando eu faço esse movimento oscilante aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou gerar calor por atrito, porque essas partículas começam, ou elas estão juntas, elas chacoalham a célula inteira, ou elas estão ligadas nas células, elas agitam a célula de acordo com a orientação do campo, que ela vai, o campo externo, eu estou falando, certo? Campo magnético. Com isso, eu aumento a temperatura localmente. Então, por exemplo, as células tumorais, da grande maioria dos tumores, elas são muito mais sensíveis a mudanças no ambiente dela, seja ela mudança de pH, seja ela mudança de concentrações de íons ou de temperatura, elas são muito mais sensíveis a isso do que as células saudáveis. Então, quando uma célula saudável aguenta até um pico de temperatura, sei lá, de 45 graus, mais ou menos, ou de 40 graus, uma célula tumoral acaba morrendo numa temperatura muito mais baixa que isso daí. Então, se eu conseguir aquecer aquela região onde tem um tumor até 42 graus, as células tumorais começam a morrer e o tecido saudável não, ele aguenta por um tempo. Então, isso passa a ser uma terapia, certo? Ao mesmo tempo, eu posso usar essas nanopartículas com esses marcadores para tentar encontrar onde está esse tumor. Eu faço isso com um diagnóstico, certo? Hoje em dia, quando você tem um dispositivo, um sistema como esse, que entrega drogas ao mesmo tempo, localiza um tumor e ao mesmo tempo trata, ele chama de teranóstico. Então, ele faz terapia e diagnóstico, certo? Então, um exemplo aqui eu injetei um tumor no paciente, ele vai até o tumor, e aí eu vou fazer o diagnóstico. Como? Eu vou detectar esses, porque isso daqui é magnético, eu posso usar um imageamento por ressonância magnética, certo? Então eu coloco o paciente dentro do equipamento de ressonância magnética e isso daqui vai ter uma resposta maior ao campo do equipamento, ele vai aparecer na tela lá, e vai me dizer onde está o tumor e o formato dele, o volume e tudo mais. Uma vez que eu identifiquei, eu posso usar o mesmo equipamento ou acoplar alguma coisa ao equipamento, onde eu gero o campo oscilante, o campo magnético que eu mostrei aqui, começa a agitar essas células do tumor, aumenta a temperatura e mata. Chama-se hipertermia, termia de temperatura, hiper de maior, certo? Então, num mesmo injeção, eu faço o diagnóstico e começo o tratamento. Então, nesse sentido, aqui é um exemplo de uma cobaia, e aqui é um caso que eles fizeram no laboratório. Então, essa cobaia tinha um tumor subcutâneo, esse daqui são 4 cobaias aqui para tomar como exemplo, essa daqui são as fotos, certo? Deles antes do tratamento, com o quê? Esse daqui não recebeu o tratamento, é o controle não tratado. Esse daqui recebeu as partículas, as nanopartículas magnéticas núcleo-casca. Esse daqui recebeu uma pomada chamada Feridex, que era só para cicatrização e não tratamento de tumor. E essa daqui recebeu a doxorubicina, que é uma droga padrão, né, usada em tratamento de tumores desse tipo. Então, depois de 18 dias, veja como evoluiu o tumor sem tratamento. Esse daqui é o tratado com hipertermia, certo? E esse daqui, Feridex, continua até pior do que o não tratado. E esse daqui é a doxorubicina. Então, perceba que esse daqui, esse é a sua referência do padrão de tratamento. Perceba que no caso das nanopartículas houve uma evolução até melhor, bem melhor do que a própria droga de padrão. Isso só pode ser acompanhado de 3 maneiras aqui. Isso daqui é uma microscopia óptica, essa é a escala de 50 micrômetros, por isso que eu sei que é óptica também. Ela
é um corte histológico. Então, as cobaias foram sacrificadas, fez o corte histológico aqui dos tumores, e você põe um marcador que ele fica emitindo verde se tiver célula tumoral. Se não tiver, ele não emite. Então, esse daqui é o não tratado, corresponde a esse caso aqui, sem tratamento. É assim que você veria a quantidade enorme, é verde. Então, e tratado com hipertermia. Você basicamente vê que quase tudo desapareceu, certo? Lembrando novamente, nesse caso aqui, não houve droga associada na nanopartícula. Foi só a nanopartícula sem essas drogas aqui, sem os fármacos, com os marcadores. Então, aqui é um gráfico que ele fala do como que evoluiu o volume do tumor em função do tempo. Então, quando você faz um experimento desse, você tem sempre que aplicar todos os parâmetros possíveis para ver se realmente é aquilo que você está querendo, é o que está funcionando, tá? Então, aqui ele colocou Feridex mais hipertermia, esse amarelinho aqui, evoluiu, aumentou o volume com o tempo. Por que ele fez isso? Para verificar se o Feridex, para mostrar que se eu aplicasse hipertermia, com Feridex não ia dar nada, certo? Então, não era só o campo. Outra ele aplicou nada e só pôs o campo magnético aqui, tá? Também aumentou. E essa daqui, a cinza, aqui, vai estar com o corchel somente as partículas, nanopartículas, sem aplicação do campo magnético. Então, ele está mostrando que a nanopartícula, a presença da nanopartícula sozinha, ela não trata o tumor, tem que ter a aplicação do campo magnético, certo? E o outro é o controle não tratado. Então, todos esses casos aqui, aumentou o volume e o tumor desenvolveu. Nesse caso aqui, a doxorubicina é a curva em preto aqui, com os pontos pretos. E o sistema de nanopartículas é em vermelho. Então, perceba que já a partir do oitavo dia, basicamente, as nanopartículas já fizeram efeito, levaram uma diminuição drástica do volume do tumor, enquanto a doxorubicina, o que aconteceu? Ela fez uma diminuição a partir do dia 1, basicamente, depois se manteve e aí depois ela perdeu o seu efeito, o tumor continuou desenvolvendo, certo? Então a ideia é que, nesse caso aqui, há um efeito mais permanente, nesse caso do tratamento, mesmo melhor do que a droga padrão. Esse último gráfico aqui está mostrando a evolução da dose, quanto você precisou aplicar para que começou a reduzir o volume do tumor, aqui 18 dias depois. Então perceba que a doxirubicina você teve que aumentar a dose para atingir uma estabilidade do tumor até 300 microgramas para cada 100 milímetros cúbicos de tumor. No caso da hipertermia, 75 microgramas, né, da nanopartícula foi suficiente para estabilizar, para zerar quase o volume do tumor. Enquanto que o Feridex aqui em cima não diminuiu por causa dessas barras de erros. Então esse é um tratamento desse tipo. Em alguns hospitais universitários nos Estados Unidos e na Europa, esse tratamento está disponível para alguns tipos de tumores. Ele é usado não sozinho, mas como coadjuvante e tem resultados fantásticos, certo? No Brasil, eu não sei ainda se alguém está aplicando aqui, mas se tiver, é basicamente em hospitais que estão relacionados com pesquisa. Esse artigo que foi publicado em 2011, certo? E tem resultados, obviamente, para cobaias, né? Se você é um humano, aí é diferente. Mas essa é somente uma das aplicações, que tem centenas de milhares dessas aplicações baseadas em fenômenos quânticos, né? Ou seja, no caso aí do spin magnético do elétron. O próprio display que você está usando para assistir, o monitor, ou seja do computador, ou da TV, ou do celular que você está usando para assistir essa aula, ele também é baseado em efeitos quânticos, transições eletrônicas de um nível de menor para maior energia para emissão de luz, certo? Então, basicamente, você está rodeado por fenômenos quânticos que estão sendo explorados em todas as áreas de conhecimento, ok? Bom, voltando então, agora a gente tem 4 números quânticos, não só 3, para caracterizar ou para completar essa visualização da estrutura eletrônica e atômica, certo? 3 deles tratam da energia, né, forma e orientação dos orbitais, ou são a região do espaço onde você tem grande probabilidade de encontrar esses elétrons,
e o quarto especificamente do momento magnético. Então, aqui nessa tabela que a gente já viu lá, e tem um resumo. Veja, um elétron, ele tem que ter, para você localizar ele, certo? E ver quais as propriedades dele de interação lá dentro, você precisa dar 4 números quânticos para eles. E isso é um número quântico que esse conjunto de números quânticos te permite localizar especificamente, né, um elétron em qualquer parte da eletrosfera, da região ao redor do núcleo. Ele tem que ter esses 4. E esses 4 números não podem ser iguais. Tá? Então, num átomo, não há 2 elétrons com os mesmos conjuntos de números quânticos. Relembrando só aqui, o N, que é o chamado principal, ele vai estar relacionado com o nível de energia da camada ou a distância do núcleo. O secundário, ou de momento angular ou azimutal do elétron, o L, ele vai te dizer em qual subnível de energia o elétron está. Ele vai te dar qual é o formato do orbital, S, P, D ou F. O magnético, né, ele está relacionado com qual é a orientação do orbital. A característica específica dele, ele vai te falar do orbital e qual é a orientação. Se ele está num PX, num PY, num S, certo? Ou se ele está no eixo Z e assim por diante. Em que é uma especificação, basicamente, como se você pensasse o seguinte: eu vou te dar um endereço do elétron, tá? A que distância que o elétron mora da sua casa, é o N, né? Ele mora num prédio ou numa casa, e dentro dessa casa, desse prédio, que quarto que ele fica? É basicamente isso daqui, a analogia, certo? Não vão me escrever isso por aí, mas só para você entender que isso daqui é um endereço do elétron, basicamente. E se ele está dormindo com a cabeça virada para a cabeceira ou para os pés da cama, que é o momento magnético dele, se é mais meio ou menos meio. Quando for perguntado para vocês esses números, ou quando você precisar escrever, lembre-se, respeite o sinal. Então você tem que pôr, se é meio, você vai pôr mais meio ou menos meio. O L, certo? O ML, no caso, também tem que ter o sinal, mesmo que seja positivo, sempre tem que indicar o sinal. É um número quântico isso, não é um número matemático. Por isso que ele tem que vir com o sinal. Tá bem? Não é só uma quantidade, ele está representando uma propriedade. Então, resumidamente, na eletrosfera de um átomo, que agora o nosso átomo é assim, não é mais aquilo lá, não é nem assim, na verdade, isso daqui é uma maneira até mais fácil de se reproduzir, mas não seria isso. Você tem os níveis de energia, ou camadas, certo? K, L, M, N, se afastando do núcleo, então a energia está subindo daqui de cima para baixo aqui. Você tem os subníveis, né, um S, dois S, que são o quê? Estruturas dentro das camadas. Esses subníveis, eles têm diversas formas de orientações, que são as orientações dos orbitais, certo? Os subníveis são os orbitais, são dados pelos orbitais e têm diferentes formas de orientações de diferentes orbitais, e que individualmente, ou seja, cada uma dessas quadrículas, quando eu desenho isso daqui, certo? É chamado representação de quadrículas. Cada uma dessas quadrículas tem no máximo 2 elétrons com os spins opostos. O spin é representado pela orientação da seta. Normalmente, você pode encontrar essa seta aqui com a cabeça completa, ou a semisseta, que é o mais comum de se utilizar e que as pessoas acabam colocando hoje como mais representativa, porque ela representa meio, certo? Só por isso. Bom, então só pode pôr 2 com espinhos opostos em cada lado. Essa posição dessas quadrículas, veja, no nível 4, na camada N, eu representei todos os subníveis juntos. Se eu tinha falado anteriormente que a energia está crescendo aqui, do K para o N, está se afastando do núcleo, aumenta a energia, significa o quê? Que se eu puser essas quadrículas uma do lado da outra, quer dizer que todos os subníveis têm a mesma energia. Isso só é verdade enquanto não tem elétrons lá dentro. A partir do momento que os elétrons começam a entrar, eles começam a interagir com eles mesmos, com os elétrons que já estão presentes ou com os elétrons que estão nos níveis inferiores, certo? E isso faz com que essas energias se desloquem levemente. Então, essas quadrículas,
na realidade, quando você tem elétrons, elas não estão alinhadas, elas estão um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo. Mesmo dentro de um mesmo orbital, essas quadrículas variam, que a gente vai ver isso bem na sequência do curso, na parte 2 da Química Geral Inorgânica. Tá? Então, de novo, só acontece essa separação, essa quebra de degenerescência que a gente fala, né, quando eles estão preenchidos, principalmente devido à repulsão eletrônica entre eles ou entre eles e outros elétrons que estão em camadas inferiores. Tá ok? Essa ideia que você não pode ter dois elétrons com o mesmo número, conjunto de números quânticos, os quatro, né, é chamada de princípio de exclusão de Pauli, que recebeu o prêmio Nobel em 1945. Ele fala isso porque é o seguinte: se você considerar o elétron como onda, certo? E você puser essas duas ondas no mesmo quadrícula, dentro do mesmo quadrícula do mesmo orbital, eles teriam os quatro números quânticos iguais. Quando você faz isso com ondas eletrônicas, elas dão interferência destrutiva. Então, quando você combina matematicamente, certo? As funções de ondas elétrons, para você obter aquela função de onda que exibiria a propriedade ou representaria a probabilidade de encontrar esses dois elétrons lá naquela região, elas se anulariam. Então, se você puser dois elétrons com os mesmos números quânticos numa mesma região do espaço, eles desaparecem, eles não existem. Na verdade, eles não vão ocupar, porque isso é uma lei da natureza nesse nível de escala aí, que a gente está falando, escala atômica. Tá legal? Então, elétrons no mesmo estado, eles são indistinguíveis, eles teriam funções de ondas iguais. Então, você não tem nunca dois elétrons com os quatro números quânticos iguais. Normalmente, quando você está dentro da mesma quadrícula, normalmente não, exclusivamente quando você está dentro da mesma quadrícula, eles têm que ter pelo menos o número magnético de spin, certo? Diferente. Então, para eles ocuparem o mesmo orbital, um dos números quânticos tem que ser diferente. Lembrando, né, que os números quânticos são decorrentes dessa estrutura aqui. Né? A camada K, por exemplo, tem somente dois elétrons, cabe lá, porque você tem orbital 1s. A camada L, você tem agora, se a camada 2, n igual a 2, você vai ter dois subníveis, o S e o P, o 0 e 1 para o valor de L. P vale 1, S vale 0. Então, cabe no máximo 8 elétrons. Você soma quantos elétrons você tem na camada. A camada 3, né, o nível 3, o N é igual a 3, você vai ter 3 subníveis, 0, 1 e 2, S, P e D. No S cabe 2, no P cabe 6 e no D cabe 10. Então, aqui você tem 18. Para você calcular quanto cabe em cada camada, basta você saber o N. E coloca aqui, cada camada cabe no máximo 2 vezes N ao quadrado. Então, por exemplo, camada 1, 1 ao quadrado dá 1, vezes 2, 2. Camada 2, 2 ao quadrado dá 4 vezes 2 dá 8, está aqui e assim por diante. Perceba que justamente já essa característica das camadas, quantos elétrons ela comporta, já põe por terra também uma regra que você já ouviu falar provavelmente muito, que é a chamada regra do octeto. Então perceba, a regra do octeto fala que todos os átomos querem ficar com 8 elétrons na última camada. Mas não é bem assim. Se você tiver, veja, nesse caso aqui você pode ter 8, mas o hidrogênio e o hélio não querem 8, eles podem no máximo 2. Já os elementos que vão ter subníveis D, por exemplo, eles podem ter até 18 na última camada. Então, na verdade, essa regra, nós vamos ver mais para frente, ela não vale mais, ela só vale por segundo período, basicamente, da tabela periódica, certo? E isso é decorrente justamente desse tratamento quântico dos átomos. Então, tudo que foi proposto até agora, que a gente viu, ele funciona muito bem, inclusive as equações de Schrödinger, para o átomo de hidrogênio, ou até mesmo do hélio, certo? Dá. Mas quando você começa a colocar muitos elétrons, começa a dar muito erro. Então você tem que extrapolar e fazer aproximações para o modelo atômico. Então, por que eu estou colocando isso? Apesar de ser a melhor teoria que a gente tem dela funcionar e predizer bastante coisas na prática e explicar bastante coisas também, ela ainda tem algumas falhas decorrentes da incapacidade computacional nossa de resolver problemas
quando você tem interação de muitos corpos. Corpos aí no que eu falo são os elétrons. Quando você começa a colocar muitos elétrons, você tem que levar em consideração todas as interações possíveis deles em função do tempo, e é difícil de você construir esse modelo. Você tem que fazer muita conta, mesmo com os supercomputadores hoje, ainda nós não conseguimos esses resultados completos. Tá? Para visualizar essa estrutura, foi proposto pelo Pauling, o Linus Pauling, no caso, não Pauli, Pauling. Ele construiu um diagrama, certo? Conhecido como um diagrama de Pauling. E ele simplesmente foi o seguinte, ele arranjou, na verdade, esses subníveis de acordo com a camada. Então, relembrando que a gente já viu, a K tem um subnível, a L2, e ele foi escrevendo esses subníveis, certo? Acho que a maioria de vocês já deve ter visto isso daí. Isso significa o quê? Que o átomo tem estruturas nas camadas, eles têm subníveis, certo? De energia. Então, esse modelo aqui que a gente está acostumado a desenhar, que é o modelo do Bohr, do Rutherford Bohr, né? Ele não vale, porque ele não mostra essas divisões de subníveis. O modelo também de de Broglie, de Rutherford Bohr de Broglie, ou de Bohr de Broglie, também não tem subníveis, então ele também não vale. O que vale, por enquanto, é esse daqui. E, de novo, essa representação aqui ela é aproximada, certo? O ideal seria fazer a representação realmente da densidade das funções de ondas, mas a gente pega aqui, somente representa, nesse caso aqui seria um orbital 3s, esse um orbital 2p, o 2s e um s teria lá dentro, perto do núcleo, certo? Então, se você for ver mais ou menos, aqui quando os elétrons são ondas, mas se eu soubesse onde realmente estavam os elétrons como partículas, seria mais ou menos isso daqui que você veria o comportamento, tá? De novo, isso daqui são aproximações. Elas têm comprovação que realmente você consegue detectar hoje em dia que elas são assim, no sentido de estrutura e de forma, tá? Os orbitais. Isso daqui é só para a gente ter uma ideia como que seria se fôssemos representar esse modelo aqui com a consideração do formato dos orbitais. Tá? O diagrama de Pauli, vamos ver aqui só para quem não viu, nunca viu ou tem dúvidas ainda. O diagrama de Pauli, então, ele constrói de acordo com a camada. Você primeiro coloca aqui o N, certo? Depois o L e coloca aqui quantos elétrons tem aqui dentro. O resto você tem que saber. Bom, ele é preenchido sempre para você construir a distribuição eletrônica, você vai seguir a diagonal desse diagrama. Então, se eu vou começar a preencher tem um certo número de elétrons lá, eu preencho primeiro o de menor energia, que é mais próximo do núcleo. Então eu sigo essas setas na diagonal aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, e depois eu volto no 3. Mas se a camada está me dando um nível de energia, por que eu vou colocar no nível de energia maior e depois voltar para o de menor? É aquela história que a gente falou antes. Quando você está com as camadas ou os níveis vazios, certo? Quando você começa a preencher, começa a aparecer a repulsão intereletrônica. Então, aqui nesse caso, o 3D, quando ele é preenchido, certo? O 4S, desculpa, quando ele é preenchido, quando ele interage com essas outras estruturas, a energia dele acaba ficando menor do que quando você coloca o 3D, certo? Então, ele sempre vai ter energia menor do que o 3D, porque quando você preencheu devido à repulsão intereletrônica, há uma inversão aqui de energias. Então, por isso que ele vem, 4S vem antes do 3D no diagrama de Pauli. Isso é detectado experimentalmente, inclusive. E as energias, quando você preenche, aquilo que eu falei, elas nunca ficam a mesma. Então, isso daqui, como se fossem as quadrículas, veja, o 2S, quando você preenche em relação ao 2P, ele passa a ter menos energia, porque ele tem uma simetria esférica, certo? Do que o P. Normalmente, os orbitais S têm menos energia que os outros, porque a simetria esférica permite afastar e manter os elétrons o mais distantes possíveis uns dos outros, e com isso a repulsão deles é menor. Aqui é uma representação dessa distribuição, que é quando a gente faz por escrito direto aqui, numa linha. Esse número de cima é a quantidade de elétrons que você tem naquele orbital, e o número de baixo, ele só está ajudando aqui para te dizer quantos elétrons foram colocados até agora na distribuição. Então, esse número de baixo é a soma dos números de cima aqui. Então, aqui, olha, 1s2, 2s2, eu coloquei 4 até agora. 2p6, 6 mais 4, 10, e assim por diante. Você não precisa escrever desse jeito, é só para ajudar aqui.
Esse princípio ou esse sistema de você preencher na ordem de aumento de energia é chamado princípio da construção, ou em alemão, Aufbau, certo? Então é o seu princípio de Aufbau, que vai dizer sempre para você escrever da esquerda para a direita, se for nesse caso, preencher da menor energia para a maior energia. Então, essa é uma regra mnemônica, certo? Ela funciona aí bem, é só para ajudar você a construir essa imagem dessa estrutura eletrônica. Só que qual é que você vai fazer o preenchimento? Você tem que considerar as chamadas regras de máxima multiplicidade de Rand. O Rand, em 1925, ele propôs o seguinte: se você vai colocar vários elétrons no mesmo subnível, né, dois nesse caso, eles vão ter o mesmo valor de L, porque eles estão no mesmo subnível, eles entram em orbitais separados enquanto houver orbital disponível, certo? Ou seja, com diferentes valores de ml. Então, ao invés de você adicionar dois num orbital só, e você tem mais orbitais vazios, você adiciona um e vai adicionando os demais orbitais enquanto tiver orbital disponível dentro daquele subnível. A gente já vai ver um exemplo aí, vocês vão entender, tá? Então, elétrons ocupando isoladamente esses orbitais separados, por convenção, a gente coloca eles todos com ms igual a mais meio. Todos eles são orientados com um vetor para cima. Tá legal? Então, vamos pegar um exemplo aqui do neônio, número atômico 10, número de massa 20,2, ele tem 10 elétrons. Então, o que eu vou fazer? Usar o diagrama de Pauli para isso. No diagrama de Pauli, eu começo do menor energia. 1s, 2s, 2p. Certo? É o suficiente porque aqui vai me dar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 orbitais, 2 em cada um dá 10 elétrons. Aqui eu estou fazendo na representação das quadrículas, certo? Porque é mais fácil de ver a regra na representação das quadrículas. Então eu começo a preencher, vou começar pelo de menor energia, tá? A regra de Pauli lá. 1S1. Tem outra quadrícula aqui do lado, no mesmo subnível? Não. Então eu coloco o segundo elétron aqui. Vou para o próximo. Sempre preenchido de menor energia, porque todo átomo, toda molécula quer ficar no nível de menor energia. Não tem menor energia, eu vou para o próximo. 1S2. Não tem outro de energia equivalente, então preencho aqui. Aí eu vou para o 2P. Agora, no caso do 2P, cai a regra de máxima, vai para a regra de máxima multiplicidade de Rund. Primeiro, você tem mais de um subnível, certo? Que tem as quadrículas aqui no mesmo nível de energia. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, coloca no primeiro ml. Depois, tem sobrando? Tem um orbitalzinho sobrando? Tem. Não coloca aqui junto. Põe no próximo. Tem sobrando? Tem. Os três agora que nós temos aqui já tem um elétron cada um. É daí que você volta e coloca lá no primeiro novamente, com um spin invertido sempre. Tá? E de novo, você começa a preencher sempre com o spin virado para cima, que é o spin mais meio. Coloca o segundo, coloca o terceiro e a configuração está preenchida final. Tá legal? Então, só você começar do nível de menor energia. Se você não tiver orbitais sobrando, você vai passando para os próximos. E depois, quando você tiver sobrando, você preenche individualmente, põe um cada um. Depois volta para completar se sobrar. A energia, lembrando, ela sempre sobe, é colocada do menor para o maior, ou quando você escreve da esquerda para a direita, representa isso também. Relembrando que esse nível aqui, o 2P e 10S, tem que ser colocado em energias diferentes, porque quando você preenche, né, a repulsão intereletrônica vai levar a você ter energias diferentes. Ok? Então, a configuração eletrônica, né, do estado fundamental de qualquer átomo, você vai obter, então, através do diagrama de Pauli, tá? Não esquecendo o princípio de exclusão de Pauli e a regra de Rand, as regras de Rand aí. Então, vamos lá fazer alguns exemplos, só para quem esqueceu, está desacostumado, sei lá. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica do átomo de enxofre. O número atômico dele é 16, como é o átomo, não é um íon, eu tenho 16 elétrons, certo? Então, basta eu começar a fazer a distribuição. Ela está no estado fundamental. 1s2, 2s2, 2p6. Então, até agora eu coloquei 10. Sequências, 3s2, 12, certo? E agora, se eu coloquei 12, o P cabe 6, certo?
mas eu só preciso de 4. Então fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. E aí deu o total, certo? É só seguir a diagonal aqui. Se você sabe como fazer o diagrama decor, de cabeça, ótimo. Se não souber, não se preocupe, que se for necessário, ele sempre vai ser dado. Tá legal? Fazer de novo. Agora, ao invés de fazer a representação nessa do diagrama de energia, como sai do diagrama de Pauling, nós vamos fazer utilizando o diagrama de quadrículas. Então, tem que colocar agora os quadradinhos. Tá? Nesse caso aqui, o cobalto Z27. Mesma coisa, é só seguir aqui. Eu vou desenhar agora nas quadrículas 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, porque ele vem, lembra, diminui a energia, e 3d7. Então, aí no caso, quando você vai fazer essa última aqui, você começa a distribuição colocando individualmente um com os spins mais meios em cada um. Acabou, volta aqui e coloca. Então, era para colocar 7, coloquei 5 primeiros, aí eu volto e coloco os outros 2. E isso daqui é a distribuição no estado fundamental do cobalto Z27. Tá legal? Então, existe também que vai ser encontrado para simplificar para essas, na hora de escrever ou representar essas distribuições eletrônicas, não ficar muito longa para átomos que tenham muitos elétrons, como no caso aqui do próprio cobalto. Então ele simplifica, chamada simplificação ou convenção do CERN, do núcleo do gás nobre. Então, como os gases nobres têm sempre números pares e são de camada fechada, eles são utilizados para representar uma parte da configuração eletrônica. Então, por exemplo, para o potássio 19, eu fizer a distribuição eletrônica, eu vou ver que parte dessa distribuição aqui, nesse caso exatamente essa daqui, ela corresponde à mesma distribuição do argônio, tem Z igual a 18, com exceção do 4s1. Então eu pego essa parte aqui da distribuição do potássio e escrevo desse modo. O potássio tem uma distribuição eletrônica do argônio, mais o 4s1 aqui, não tem som demais, tá? Coloca aqui o que não é igual ao do argônio. Então, vamos fazer a representação aqui do magnésio Z igual a 12, seguindo a convenção do CERN do gás nobre. Então, para o magnésio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. O magnésio está aqui na tabela periódica. É óbvio que se eu vou usar uma representação de CERN de gás nobre, o elemento sempre vai ter mais elétrons, certo? A distribuição dele vai ser mais extensa do que do gás nobre. Então, eu não posso procurar um gás nobre que está na frente dele, que tem mais elétrons. É sempre o gás nobre que está atrás, tem um menor número de elétrons, mas que esteja mais próximo dele. Então, obviamente, vai ser o neônio, certo? Que vai ser esse daqui. Aí eu pego só essa parte aqui e escrevo neônio 3s2. Isso daqui seria a representação. Mesma coisa do níquel. O níquel está aqui na tabela. Eu não vou pegar o criptônio porque ele tem mais elétrons do que níquel. Então eu volto e vejo. Vai ser do argônio novamente, que tem 18 elétrons. Fiz a distribuição eletrônica do níquel, 28. Essa parte aqui é igual a do argônio, então eu represento a do argônio, 4s2, 3d8. Então não é sempre um só que tem. Às vezes tem mais aqui do que se você pegar do níquel aqui que a gente está. Enquanto você não chegar aqui no criptônio, todos esses outros aqui às vezes vão ter mais do que um, mas isso simplifica, você não precisa escrever muito, tá? Outra coisa que é importante é você olhar para uma configuração eletrônica e saber dar, isso é importantíssimo, saber atribuir a cada elétron, qualquer um desses elétrons que cai aqui nessa distribuição do cobalto, os 4 números quânticos que são características de cada um desses elétrons. Tá? Aqui é só para lembrar, o N todo mundo sabe, o L, certo? Depende do N, ele vai variar de 0 até N-1, e cada L que você tem é atribuído a um orbital. Então, se é um orbital S, o L vale 0, corresponde ao orbital S. Quando o L vale 1, corresponde ao orbital P. Quando o L vale 2, é um D, e quando o L vale 3, é F, e assim por diante. O ML vai variar de menos L até mais L, passando pelo 0. Então, para um orbital S, certo? Se o ml vale 0, não tem menos L mais L, é 0. Né? Agora, para um orbital P, ele vai ter 3 orbitais, 3 quadrículas. A primeira quadrícula vale menos 1, que é essa daqui, é menos L, porque ele vale 1. 0 a do meio, e mais 1 a do lado de cá. Também vai ser representado por Px, Py e Pz, mas
Para número quântico você usa números realmente. E o ms, que é mais meio ou menos meio. Então vamos lá, vamos atribuir números quânticos, o conjunto dos 4 números quânticos para esse elétron que está aqui, A. Então o elétron A, ele está num n igual a 2, como que eu sei disso? É esse número que está aqui que sempre representa o nível de energia ou a camada. Então n igual a 2. Ele está num orbital s, certo? Então para s, o L vale 0. Então o n é 2, o L é 0, certo? Então não tem outra coisa para variar. Se L é 0, o ml vale quanto? Vale 0, porque não tem números aqui para você, é de menos 0 a mais 0 é 0. Então, N é 2, L é 0, porque para S, L igual a 0. Se L igual a 0, ml também é igual a 0. E como ele está invertido aqui, o spin dele está para baixo, vale menos meio, certo? Então, N igual a 2, L igual a 0, ml igual a 0, ms menos meio. Para esse daqui, estou na camada ou nível 3, então N igual a 3, estou num subnível P. Num subnível P, L igual a 1, certo? Como que eu sei disso? N, se eu posso fazer de outra maneira, N vai de 0 até menos 1, certo? Então, se o N vale 3, eu vou ter 3 menos 1, 2, vale 0, 1, 2, certo? Nessa camada aqui. Mas nesse caso aqui é especificamente está no orbital P. No P, L vale 1. Então eu tenho 3 para N, 1 para L. Então em qual orbital agora do P é que esse elétron está? Eu vou no ml. O ml, se L vale 1, ele vai de menos 1, vale menos 1, 0 e mais 1. Menos 1, 0 e mais 1. É essa a ordem que se coloca. Então esse orbital está, esse elétron, desculpe, está no menos 1, certo? O ml dele vale menos 1. Então é 3, 1, menos 1, e como ele está para baixo, é menos meio. Tá legal? Então lembre-se, quando você escreve o ml, ele sempre vai ser o mesmo número de quadrículas que você tem na distribuição. Eu tenho 3 valores para, se L igual a 1, eu tenho 3 valores de ml. Menos 1, 0 e mais 1. E eu escrevo da esquerda para a direita, debaixo das quadrículas. Menos 1, 0 e mais 1. Então esse é o endereço dele, é no menos 1, certo? E como ele está virado para baixo, é menos meio. Mesma coisa aqui. Então eu estou no n igual a 3. Se n é igual a 3, o L vai 0, 1 e 2, certo? Como é um orbital D, o L vale 2 especificamente. Como eu sei que é um orbital D? Tem duas maneiras. Pela letra que foi dada, ou eu conto quantas quadrículas eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sempre é para D, certo? E, no caso aqui, o ml vai ser de menos 2 até mais 2. Então, menos 2, menos 1, 0, 1, mais 1 e mais 2. Então, eu tenho n igual a 3, L igual a 2 e ml igual a mais 1, porque ele está na posição mais 1. E aí, a orientação dele é mais meio. Tá ok? Refaçam isso sem olhar o resultado aqui e para ver se vocês conseguem fazer essa determinação desses 4 números quânticos com facilidade, lembrando sempre dessas regras aqui. Tá ok? Isso daqui não vai ser dado se for necessário, certo? E a única coisa que vai ser dado é o diagrama de Pauling, se for necessário. O resto vocês têm que saber. Bom, a partir desse modelo, desses números quânticos, dessas propriedades que esses números quânticos colocam para a gente, ou que determinam nos elementos químicos, então agora você tem que olhar para a natureza vendo o seguinte: todas as propriedades que você vai medir, que você utiliza no seu dia a dia, certo? Elas são decorrentes dessa estrutura eletrônica. Como assim? Você olhar agora para a tabela periódica, você não pode mais olhar ela como uma tabela que dá somente números de medidas de quantos prótons ou elétrons você tem, ou se aquilo é um metal ou não é. Você tem que olhar para a tabela periódica agora com uma visão quântica, certo? Então essa daqui é chamada tabela periódica quântica, no caso. E você vai perceber que as propriedades desses elementos, elas decorrem justamente
dessa visão quântica, dessa estruturação dos elétrons, né? Dessa distribuição eletrônica dentro desses orbitais com esses formatos. Nesse caso aqui, o que está sendo representado, qual é o orbital da última camada, que define propriedades físicas e químicas de átomos e moléculas. Então perceba que os metais alcalinos e alcalinos terrosos, né, exceção de hidrogênio aqui, esse daqui, esses dois elementos pesados, eles têm na última camada um orbital S, é característico dele, cada vez mais distante do núcleo. Enquanto que esses elementos do bloco, dos elementos representativos aqui, o último, a camada, é determinada por, ou tem como característica um orbital P, também cada vez mais distante do núcleo. Esses metais de transição têm orbitais D na última camada e os metais de transição interna, que são compostos pelos lantanídeos e actinídeos, que ficam ali na parte de baixo, são os orbitais F. A partir disso, você começa a deduzir, você começa a entender e também você pode deduzir, prever alguns comportamentos. Perceba o seguinte, esses elementos aqui são altamente reativos no estado zero. Se você pega, já deve ter visto, quando você coloca sódio metálico, por exemplo, potássio metálico em água, há uma reação extremamente violenta. A reação é muito rápida, inclusive. É diferente se você coloca qualquer desses elementos aqui em contato com água, por exemplo. Por que isso acontece? Nós vamos ver que é uma questão de você atingir um estado de menor energia. Para esses caras aqui, para você completar a camada, ele tem que perder elétrons. Então, esses elementos são encontrados em forma de cátions, porque ele vai diminuir a repulsão intereletrônica que ocorre devido ao formato dos orbitais, certo? Se ele perder elétrons. Então, ele quer perder esse elétron porque ele vai diminuir muito de energia. Então, esses elementos aqui são extremamente redutores, eles transferem elétrons para outra espécie. E são encontrados na forma mais, principalmente. Já esses outros elementos aqui, para ele preencher essa última camada P, ele tem que ganhar elétrons. Com isso, ele diminui a repulsão intereletrônica. Então, eles são encontrados, na maioria das vezes, como ânions. Não é todas as vezes, a maioria. Essa característica que é determinada por esse modelo quântico, ele já vai te prever uma coisa, que vai haver uma interação forte entre esses elementos aqui que já não estão mais no estado fundamental, que são cátions, e esses outros elementos que são formados por ânions. Qual é esse tipo de interação? É a ligação iônica. Ligação iônica, a maioria delas é formada por esses elementos que perderam elétrons para poder estabilizar ou para ir para menor energia, e esses outros que, para fazer a mesma coisa, ganharam elétrons. Você tem cargas de sinais opostos nos íons resultantes dessa perda ou ganho de elétrons. E como ainda a física clássica, nesse caso, a eletrostática, funciona aqui, cargas de sinais opostos, positiva ou negativa, elas se atraem. E com isso, então, você tem a formação dessa ligação. Já esses metais aqui desse bloco intermediário da tabela, os metais de transição, eles têm normalmente característica de perder elétrons para atingir essa maior estabilidade. Então você vai ver, normalmente, metais eles oxidam, certo? Eles perdem elétrons também. E isso daí é só um exemplo de todas essas propriedades químicas e físicas decorrentes dessa estrutura eletrônica. Mais do que isso, a própria orientação dos orbitais vai definir também estruturas de moléculas que vão ser formadas. Então, mais do que olhar para a tabela periódica agora, vendo somente a atribuição, você tem que olhar para ela desse jeito. Isso é uma tabela periódica moderna. Muito mais importante do que os números que você vê na tabela, as letras, né, os símbolos, é essa representação para você entender o comportamento químico. Tá? E aqui, de novo, nesse caso está representando, para esses períodos aqui, qual é o orbital mais energético da última camada. Então, se você pegar esses elementos aqui que vão reagir com elementos, por exemplo, qual que seria mais fácil de você reagir? Um metal de transição com, por exemplo, um elemento não metálico aqui, ele tem, para que a reação aconteça, esses dois orbitais têm que se sobrepor, têm que se orientar na aproximação. Então, esse orbital aqui teria que se orientar para se aproximar do lado de cá ou do lado de lá desse.
Já é a reação entre um elemento que tem essa característica aqui, um 2px ou py aqui, ele pode se aproximar de qualquer direção de um metal alcalino ou alcalino terroso. Por quê? Porque aqui não tem direção de aproximação preferencial. Então, a reação entre esses dois aqui é mais fácil, se houver uma reação, do que entre esses dois aqui, certo? Por causa dessa orientação. Além disso, se você for começar a orientar essas ligações, a geometria da molécula resultante depende justamente disso. Depende dessa orientação que há entre os orbitais atômicos que vão se aproximar para formar a molécula, vai determinar a estrutura dessa molécula. Então, o modelo quântico trouxe essa capacidade de previsão e explicação de reatividade química, por exemplo, ou de estrutura de biomoléculas, de outras moléculas. Né? Biomoléculas normalmente são grandes e elas, a estrutura delas define a função delas dentro do sistema biológico. Então, com isso, essa visão quântica, ela adicionou muito para o entendimento e para a previsão de reações químicas. Né? Fora isso, técnicas hoje em dia que são usadas, de novo, para estudar esses sistemas ou biológicos ou não biológicos, orgânicos ou inorgânicos, elas exploram essas técnicas, a base delas é essa estrutura eletrônica aqui. Então, o comportamento quântico de objetos quânticos. A gente já falou, né, mas vamos voltar a falar disso daqui, os microscópios, a parte de microscopia que explora as propriedades quânticas do elétron, seja ele como onda, seja ele como o spin dele, ser uma carga elétrica com distribuição espacial esférica e tudo mais, você vai utilizar essa tecnologia para fazer imagens, né, de materiais. Isso daqui é uma fotografia de um equipamento de microscópio eletrônico de transmissão, certo? É aqui que está basicamente todo o equipamento, o resto é suporte. Então, aqui dentro, aqui nessa parte de cima, esse é um esquema, você tem um filamento que é aquecido, isso é tudo ultra alto vácuo para que o elétron não seja absorvido ou espalhado pelo moléculas da atmosfera aqui dentro. Então você aquece um filamento, aplica uma diferença de potencial grande entre esse filamento e a parte de baixo do microscópio, né? O filamento está aqui em cima, aqui tem uma janelinha, né, que dá, não sei se dá para ver, mas aqui tem duas oculares de microscópio óptico que você vai olhar dentro dessa janelinha aqui, que vai ser projetada a imagem da tua nanoestrutura, você consegue ver átomos sendo projetados aí como se fosse uma sombra, na verdade. Então, esse feixe de elétrons que se comporta como uma onda passa pela sua amostra, pelo seu espécimen, é focado com lentes magnéticas, porque o elétron tem spin magnético, e por conta disso eu consigo fazer lentes magnéticas para focar como se fosse um feixe de luz. Quer dizer, é uma onda, se comporta como uma onda, mas que tem propriedades magnéticas, certo? E você consegue manipular essa onda com ímãs, eletroímãs dentro desse equipamento. Ele passa, ele é absorvido ou não pelos átomos ou pelos níveis eletrônicos dessa espécie, ou desloca também isso daí, esses elétrons, e essa imagem, essa sombra da projeção, como se fosse a sombra da sua mão com a luz do sol, é projetada aqui embaixo nessa tela, que está dentro dessa câmara aqui, e aí você olha lá e tira a foto, ou tem um detector lá hoje como câmera fotográfica, e você captura essa imagem. Então você consegue ver átomos, essa escala aqui, esses microscópios hoje são muito sensíveis, há um no Rio de Janeiro, no IPT do Rio de Janeiro, que chama Titan. Ele tem que ser, você não pode estar na mesma sala que ele é construído dentro de uma sala, você tem que operar remotamente, porque a tua respiração não permite, o ato de você respirar, a vibração que você gera atrapalha a imagem, né? E você consegue imagens nessa escala aqui, de meio nanômetro. A gente está falando 5 angstroms. Tá? Isso daqui é uma superfície de nitreto de boro. Então, toda essa parte laranja aqui, nitreto de boro, são moléculas, certo, de nitreto de boro. E aqui, esses daqui que estão mais claros, são átomos de cério que estão aqui contaminando essa superfície ou esse material de nitreto de boro. Por que que o átomo de cério aparece mais claro aqui do que o resto? Porque o cério tem muito mais
níveis eletrônicos e interage muito mais com esses elétrons desse feixe ou do equipamento do que o boro ou o nitrogênio. Então, por isso, ele acaba aparecendo mais brilhante aqui, certo? E isso daqui que você está vendo são moléculas individuais. Veja que a imagem não é questão que ela não tem uma definição muito boa, é justamente o princípio da incerteza atuando aqui. As nuvens eletrônicas, os orbitais que você consegue visualizar sempre vão ser desse jeito devido ao princípio da incerteza. Então, nós estamos numa escala muito pequena aqui. Se você pode usar esse mesmo microscópio agora para visualizar o quê? Organelas celulares. Tudo que você sabe, o que você tem desenho hoje, isso daqui é uma foto real de uma organela, isso daqui é um complexo de Golgi, por exemplo. Você só consegue por causa de microscopia eletrônica. Microscopia óptica, você não vai ver isso daqui nesse tamanho, certo? Então, essas estruturas aqui, com esse nível de detalhes e até maiores que a gente consegue hoje, é decorrente do comportamento quântico da matéria, ou do comportamento ondulatório. Aqui é um outro exemplo, num outro tipo de microscópio também que explora um outro fenômeno, que é o microscópio de tunelamento. Aqui você está vendo átomos de silício na superfície do silício. Então, se você pegar silício, são orbitais 2p, certo? São 2pz que você tem lá. Isso daqui é como se fosse realmente o imaginamento dos orbitais 2pz, dos átomos, né, com os orbitais 2pz. Perceba que eles se organizam atomicamente em uma superfície de silício, no formato desses hexágonos aqui, e eles vão expandindo, certo? O tunelamento ele funciona através de uma outra fenômeno, e esse é muito mais simples com o eletrônico, é fantástico isso. Você tem um equipamento que ele tem uma ponta, que é uma agulha feita de tungstênio. E essa agulha é construída de um modo que você tem somente um átomo aqui na ponta da agulha. E aqui você tem a superfície, por exemplo, de silício, ou a amostra que você quer que esteja lá. O que acontece é que a nuvem eletrônica da ponta de tungstênio, certo? Os elétrons da nuvem eletrônica interagem com a nuvem eletrônica dos átomos da sua amostra, da superfície da tua amostra. O ponto é, passam elétrons saem da nuvem eletrônica do tungstênio e vão para a amostra ou vice-versa, dependendo da configuração que se faz aqui da aplicação da tensão. Você tem que pôr uma tensão entre a ponta e a tua amostra, certo? Essa passagem aqui, veja, isso daqui pode ser feito no ar, inclusive, você não precisa de vácuo, essa é a parte fantástica desse microscópio. Então, você pode ser no ar ou pode ser no vácuo, depende do modo como você opera, mas normalmente eles põem no vácuo para poder ter uma imagem melhor, desse nível aqui. Então, o que acontece? Você aproxima a ponta até uma certa distância, nanométrica normalmente, e elétrons desaparecem daqui e aparecem aqui ou vice-versa. Então, você está tendo movimentação, elétrons saindo de um lugar e indo para o outro, você gera uma corrente de tunelamento. Por que tunelamento? Por que chama isso? Então, imagina o seguinte, daqui todo mundo, essas carinhas felizes aqui são os elétrons, tá? Que está na tua amostra. E esse daqui são os elétrons da tua ponta. Eles não podem sair de um e para o outro porque existe uma barreira energética, chamada barreira do vácuo aqui, que ele chamou, certo? A energia aumenta. Então, esse elétron, para sair daqui e vir para cá, ele teria que ter energia, fornecer energia para ele passar aqui por cima para poder chegar na ponta, ou vice-versa, certo? Só que eles atravessam. Então, quando eles atravessam, diz que eles cavaram um túnel nessa barreira e atravessaram pelo túnel, certo? O que se acha que acontece é que o tunelamento é feito pelo comportamento ondulatório do elétron, mas isso ainda não está entendido completamente. E aí você vai movendo essa agulha pela sua amostra e ele vai variando a corrente conforme a distância que você tem, ou seja, a textura da superfície, a morfologia da superfície. É como se você colocasse a tua mão, que você não escreve, dentro de uma caixa, que tinha um objeto dentro dessa caixa, e você não está vendo esse objeto, certo? E com a outra mão, o que você vai fazer? Você vai desenhar esse objeto. Como? Um dos seus dedos vai passar em cima do objeto, como ela passa aqui, e o que seus sensores de pressão, que você tem milhares de sensores aí por milímetro quadrado do seu dedo, vai te dizer qual é a altura do objeto de acordo com a variação de pressão. Você pode até tentar fazer isso em casa, certo? Você tem que passar por todo o objeto. Então ele vai escaneando, ele vai passando em cada um, vai indo e voltando,
e o computador, no caso aqui o software, desenha a variação da corrente, certo? Essa variação da corrente, ela é exatamente igual à variação da distância, seja ela vertical, horizontal ou no eixo lá que você está trabalhando, 3D. E você faz um mapa 3D daquela superfície, e é isso que está sendo visto aqui. É como se diz, como se fosse uma agulha de toca-disco passando no disco, né? Só que sem contato direto, ela só se aproxima. E acontece por tunelamento. Esse daqui é outro também que foi feito por tunelamento. Esse daqui, se não me engano, foi feito em 1993, isso, 1993, pelo pessoal da IBM. O que eles fizeram? Eles pegaram uma superfície de cobre, metal, e em cima desse cobre tinha, nessa superfície de cobre tinha átomos de ferro. Com esse tipo de microscópio, eles conseguiram arrastar átomos de ferro. Então, imagina que tem um átomo de ferro aqui onde está o cursor. Ele arrasta o átomo de ferro e ele põe esses átomos de ferro onde eles querem. Certo? O microscópio permite isso também. Eles construíram o que eles chamaram de curral quântico. Esse curral feito de átomos de ferro, 48 átomos de ferro, né, em cima de uma superfície de cobre. Tem duas coisas interessantíssimas aqui. Primeiro que você está vendo todas essas ondulações aqui, imagiadas pelo próprio microscópio que fez a manipulação, elas não existem na realidade em termos de ser átomos. Isso daqui são ondas de interferência decorrente do comportamento ondulatório dos elétrons do cobre. Você tem cobre aqui, você confinou ondas eletrônicas dentro de um espaço finito. Isso dá o quê? Gera o quê? Onda estacionária. Então, o que você está vendo aqui é a interferência de ondas eletrônicas aprisionadas dentro desse curral, e esse pontinho aqui no meio não é um outro átomo, é o pico da interferência. É como se você jogasse a pedra lá dentro do lago, da aguinha, só que ela está confinada. Todo esse resto aqui também são interferências. Então, o próprio imagiamento levou, certo, a mostrar que realmente o elétron se comporta, tem um comportamento ondulatório, e você vê isso representado aqui nessa imagem, certo? Então, quando ele é confinado nisso daqui, também tem isso. Isso daqui são chamadas miragens quânticas, né? Como se isso daqui fosse um átomo, e na verdade ele é um pico de uma onda estacionária. No próximo slide a gente vai ver uma coisa também interessante. Eles aproveitaram essa capacidade de manipulação, né, desses elétrons e pegaram agora, de elétrons não, de átomos, vão manipular moléculas. Eles pegaram moléculas de monóxido de carbono. Assistam esses vídeos aqui no YouTube, que é interessante você ver. Isso daqui foi feito em 2013. E eles fizeram um filminho do tipo stop motion, aquele um que você faz uma imagem, tira uma foto, muda a imagem, vai tirando outra, e a sequência dessas imagens juntas forma um vídeo. É o menor vídeo do mundo, segundo eles, menor animação do mundo, e é um vídeo em escala atômica. Eles puseram o nome A Boy and His Atom, um garoto e seu átomo, certo? É interessante assistir o vídeo agora, para a gente ver um outro tipo de fenômeno também que vai aparecer nesse vídeo. Então vamos lá. Então, foram 100 milhões de vezes a manipulação, certo? Eles estavam testando isso para ver se eles conseguiam construir um dispositivo para estocar dados, para gerar dados. Ou, gerar não, é para estocar dados em escala atômica ou molecular. Então, de novo, como foi falado, foi feito frame by frame, lá, ou figura por figura, certo? As moléculas, na verdade, são esses pontos aqui. Tá legal? Então vamos lá. Isso daqui, tudo que você vai ver agora é manipulação de moléculas de monóxido de carbono. Observem essas ondas aqui ao redor da imagem, certo? São as mesmas ondas
de interferência de ondas estacionárias eletrônicas que foi feito em cima da superfície que eles utilizaram, certo? Utilizando. Então, cada uma dessas pontos brilhantes que você está vendo aqui, na verdade, é uma molécula de monóxido de carbono. Dá uma olhadinha que ela tem um lado mais escuro e um lado mais claro. Isso daqui é decorrente justamente de você ter densidades eletrônicas diferentes entre o oxigênio e o carbono, do mesmo jeito que a gente viu lá atrás do cério naquela superfície de nitreto de boro, certo? Então você imagina, todos esses milhares de moléculas foram manipuladas. Então esse é um nível de tecnologia que a gente conseguiu desenvolver baseado no modelo quântico, baseado na mecânica quântica. E a ideia é que você consiga fazer, por exemplo, moléculas que não existam na natureza, muito difícil de você sintetizar, de você pegar átomos, como foi feito aqui, arrastar um átomo perto do outro para que haja uma ligação química, pegar e construir moléculas desse jeito, certo? Para quê? Para você produzir industrialmente? Não, porque o volume, essa técnica não dá para isso. Mas para você tentar estudar por que essa molécula se forma, qual seria a propriedade dela, como que você poderia tentar pensar em sintetizar isso no laboratório. Isso tudo que você vê aqui e muito mais, certo? É decorrente de você ver o modelo quântico da matéria, dos átomos. E isso tem implicações na área de sistemas biológicos, porque reações bioquímicas hoje têm que ser entendidas nessa escala. Tá legal? A gente vai ver isso mais para frente aí. Para aproveitando então todo esse conhecimento, né, e para ver como que às vezes esse conhecimento é difícil de você interpretar e se recorrem ainda e incorrem muitos erros, esse daqui é uma figurinha que é distribuída por um certo cursinho aí na internet, está nos livros, nas apostilas do cursinho, tá legal? Existe um erro, certo? Há uma coisa muito errada aqui nesse modelo, nessa figura. Então eu vou deixar isso daqui como uma questão, o que está errado nessa figura, e essa questão vai ser cobrada depois para vocês posteriormente. Tá legal? Olhem para essa figura e ela vai, se você entendeu, né, o que é um modelo atômico quantizado, a diferença entre os modelos atômicos, essa é a dica. Qual que é a diferença entre esses modelos atômicos? Tá legal? Tentem responder isso daí, que a gente vai voltar mais para frente para cobrar de vocês o que seria essa diferença aí entre a realidade do que está sendo mostrado e a verdade do que se aprendeu até agora. Tá bom? Então, na próxima parte a gente continua.